pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Diego e nós vamos trabalhar hoje com vetorização de infraestruturas de transportes. Eu vou mostrar alguns exemplos de como a gente pode trabalhar com a vetorização de imagens do Google Maps, por exemplo. Primeiramente, a gente vai precisar baixar um complemento aqui do QGIS. Eu vou buscar, eu já tenho instalado esse complemento, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês baixam o complemento que nós vamos usar. Primeiramente, o complemento que eu vou sugerir que vocês usem, ele é um complemento que não está disponível, ele é um complemento experimental ainda. Então, primeira coisa, venham até o menu de opções e cliquem nessa opção de mostrar também os complementos experimentais. Feito isso, venham aqui em tudo e aí vocês podem buscar. O nome do complemento chama Open Layers. É esse daqui. No meu já está instalado e já está também disponível para minha utilização. No caso de vocês, vai estar a opção instalar. Instalem esse complemento. Terminada a instalação, pode fechar esse painel e aí vai abrir uma opção aqui na barra de ferramentas do QGIS com o nome de Web. Acessem essa opção e aí o complemento ele vai estar disponível aqui. Eu costumo utilizar, e aí ele tem várias opções de mapas para a gente utilizar. Eu costumo utilizar esse OpenStreetMap. Antes, vamos configurar aqui o nosso projeto para o sistema de referência do UTM, Zona 26S. Tem esse ID aqui, vocês podem buscar ele pelo ID, que é 31983. Setou OK, ele vai mudar aqui. Então, a partir desse momento, a gente já está trabalhando naquele sistema de referência e eu vou abrir qualquer um dos dois. Eu vou até colocar os dois aqui para vocês darem uma olhada. Ele já disponibilizou o mapa para nós. Eu vou colocar o outro também. É só uma diferença de coloração. Um é um pouco mais claro, o outro é um pouco mais escuro. Eu prefiro esse com a imagem um pouco mais escura. E percebam que faz o que esse complemento? Basicamente a gente tem um Google Maps, né? Uma ferramenta de mapas online, porque cada vez que eu aplico o zoom, a gente vai tendo cada vez mais um mapa cada vez mais próximo. Então eu vou dar o zoom até chegar aqui na cidade de Belo Horizonte. Então nós temos todas as informações, né, do viário da cidade aqui através desse mapa. Eu cheguei aqui então na Avenida Amazonas, no Cefet, no campus Nova Suíça. Inclusive ele já aparece o nosso departamento aqui de Engenharia de Transportes. E a partir dessa imagem nós vamos vetorizar algumas informações. Que eu vou dar como exemplo, elas na verdade não limitam vocês a fazer qualquer outro tipo de trabalho. Primeira coisa que nós vamos fazer para vetorizar esse nosso trabalho é criar as nossas camadas. Vou vir nessa opção, nova camada Shapefile. Se no seu QGIS não tem essa barra de ferramentas, é só vir aqui em camada, criar nova camada e nova camada Shapefile. Clica nele, ele vai pedir algumas informações. Primeira informação é o nome do arquivo. O primeiro arquivo a gente vai trabalhar com a vetorização, por exemplo, dos pontos de ônibus. Então eu vou colocar o nome aqui, pontos ônibus. Sempre importante não deixar espaços, não trabalhar com pontuação, né, gráfica nas palavras, porque pode ser que a gente precise trabalhar mais para frente com alguns comandos de SQL, por exemplo, no sistema,
e isso fica um pouco ruim, deixar com espaço, esse tipo de coisa. Então, sempre colocar o underline aqui entre as palavras. Nossa camada, que tipo de geometria ela tem? É uma geometria de pontos. Os pontos de ônibus são exatamente pontos. Eu vou trabalhar com o mesmo sistema de referência do projeto. E agora ele pergunta qual o nome do campo. Os campos que nós podemos trabalhar aqui, por exemplo, além do ID, o ID do campo, o ID é um controle, né, da quantidade de geometrias que a gente tem no mesmo arquivo. A gente pode trabalhar, por exemplo, com quantidade de linhas, né? Então, vou colocar aqui número de linhas que utilizam esse ponto de ônibus. Então, esse campo ele é do tipo dados de texto? Não, ele é do tipo número inteiro. Então, o número de linhas, né, a quantidade de linhas que passam por esse ponto de ônibus é um número inteiro. Então, adiciona a lista, ele já veio para cá. Outra informação que eu posso querer saber sobre esse ponto de ônibus são as características, né? Então, vocês vão perceber que ele não aceita muitos caracteres aqui no nome do campo. Tá? Então não pode ficar um nome muito grande porque ele nem vai aceitar. Característica do ponto, eu vou dar uma descrição, né, de como esse ponto é. Então é dados de texto, a gente vai ter que aumentar esse comprimento, o comprimento aí é a quantidade de caracteres dentro desse campo. Eu vou colocar 255, adicionar campo, e aí, por enquanto, por exemplo, já está bom. Dá OK. Deu um erro na criação da camada, eu já até sei o que é. Quando se coloca o nome aqui, pontos ônibus, na verdade a gente tem que dar o caminho da pasta onde a gente vai salvar esse trabalho. Então, salvar, ele vai dar aonde exatamente esse arquivo vai ser salvo. O restante eu vou deixar da mesma maneira que a gente já criou. Então eu vou passar um pouquinho rápido agora essa parte. Agora eu vou dar OK. Pronto, agora deu tudo certo, ele salvou. Então não pode esquecer, que nem eu fiz, de colocar o caminho da onde vai salvar esse arquivo. Bom, se vocês perceberem, existe um arquivo, mas esse arquivo não tem informações nenhuma. Vou até abrir a tabela de atributos, não tem informação nenhuma. Ou seja, só existe o arquivo, mas não existe nenhuma informação dentro. O que a gente vai fazer agora é criar essas informações. Para isso eu preciso entrar no modo de edição. A partir do momento que eu clico nessa ferramenta, ele abre várias opções para mim, e a partir desse momento, se vocês perceberem, eu estou editando esse arquivo. Eu vou adicionar o ponto, então, através dessa ferramenta, adicionar ponto, a gente vai clicar aqui, ele já abre essa janela, e essa janela tem exatamente, está pedindo as informações que a gente criou quando estava salvando a camada de pontos de ônibus. Então o ID é um número de controle, ele tem que ser o número único para todos os pontos que tiverem dentro dessa camada. Número de linhas que passam nesse ponto de ônibus, eu vou chutar um número, 15 linhas, por exemplo. E características do ponto, por exemplo, coberto e com assento. Ou seja, tem um banco, né, para as pessoas sentarem e esperarem o ônibus, e também é coberto. OK, ele criou aqui um ponto, certo? Eu vou continuar criando outros pontos. Já fiz tudo o que eu queria fazer. Eu tenho que salvar essas alterações, essas edições que eu fiz na camada. Clico aqui, ele vai desaparecer e vou sair do modo de edição. E aí, os meus pontos eles estão aqui. Quero, né, esconder
esse mapa atrás, vai continuar só os pontos. Tabela de atributos. Venho aqui, ele está com os 3 pontos que a gente acabou de criar e os campos, as informações que a gente inseriu também. Próxima camada que a gente pode criar é o viário. Então, lembrando, agora a gente tem que salvar, né? Tem que mostrar qual que é a pasta. Salvar, pronto. Só que qual que é o tipo de geometria do viário? São linhas, certo? Então a gente tem a opção aqui, linha. Cria então um arquivo do tipo linha. Acerte o sistema de projeção dele. Que tipo de campo a gente precisa ter ali? Por exemplo, o nome, né? Do logradouro. Então o nome da rua, nome da avenida e assim por diante. São dados de texto. Eu vou colocar 255, adicionar. Que mais? Sentido da via, por exemplo. Sentido da via. A gente pode trabalhar, geralmente é o que acontece nesses casos, são valores, né? Números 0, 1, 2, por exemplo. 0 é sentido de mão única, 1 sentido de mão dupla e assim por diante. Então eu vou colocar mais esse número inteiro, mas pode também colocar uma descrição do sentido, que aí é dados de texto. E aí a gente aumenta o comprimento aqui. Adicionar, tá bom? Ok. Mais uma vez, criou o arquivo, mas ele está em branco. Abriu o modo de edição, já aparece a opção para nós adicionar linha. Então eu vou adicionar essa linha, preferencialmente sempre no sentido da via, a gente faz o caminhamento. Então, por exemplo, aqui, não sei se vocês conseguem ver, tem uma seta mostrando qual que é o sentido dessa via aqui, da Avenida Amazonas. Então eu vou criar o meu vetor, eu vou vetorizar ele no sentido da própria via. Então, o ideal também é sempre nas interseções dar um clique, porque mais para frente a gente vai trabalhar com rede e esses pontos eles são importantes para nós para criar a conexão entre a rede. Então, aqui eu preciso colocar, né, um ponto para fazer a curva, mas aqui tem uma interseção, eu vou criar em cima dela. Vetorizei o tanto que eu preciso. Vou clicar com o botão direito, ele vai dar as opções agora para a gente inserir as informações do vetor. O ID novamente 01. Nome do logrador, aqui é Avenida, né? Amazonas. O sentido da via, ele é sentido único, né? Então eu posso colocar 0 e aqui eu colocar mão única. Ok. Fechou. Agora eu quero colocar outra rua. Vou pegar aqui a Rua Gênebra. Clicou primeiro na interseção. Fez uma interseção aqui com a Rua Amazonas. Outra interseção. Finalizou. Botão direito novamente. Finalizou, fez tudo o que deveria ter feito. Salva. Fecha. Modo de edição. Vamos para a tabela de atributos. Está aqui. Certo? Avenida Amazonas, Rua Genebra. Sentido 0 e 1, mão única e mão dupla. Esconde a camada do mapa, a gente consegue ver as nossas informações. O ponto bem próximo da via, o outro lado da Avenida Amazonas a gente não colocou. E é isso. Outra geometria muito importante para a gente criar é o polígono. Então, vamos criar novamente uma nova camada. Agora, só apenas como referência, a gente vai criar uma camada chamada Cefet MG.
Salvar, apareceu o caminho. Qual tipo de geometria? Polígono. Do projeto Sirgas. O campo, além do ID, eu vou criar um campo com o nome do campo do tipo dados de texto. Eu vou tentar aumentar um pouco, adiciona a lista. Qual outro campo que eu posso vir a precisar? Nesse exemplo eu vou utilizar o estacionamento, por exemplo, interno. Aí vai ficar só com um int. O que eu quero dizer com estacionamento interno é número de vagas. A gente vai fazer dois campos aí do Cefet, campus 1 e campus 2. Então eu quero saber o número de vagas dentro do estacionamento interno. Adicionar a lista e estacionamento externo. Externo significa, né, as vagas nas vias públicas. Adiciona, para o nosso exemplo tá tudo bem. Caso eu tenha errado alguma coisa aqui, eu posso remover o campo e reinserir lá. Ok. Criou o nosso arquivo, só que mais uma vez ele está vazio. Entrou em editar, ele dá a opção adicionar polígono. Esse é o campus 1, ou melhor dizendo agora, campus Nova Suíça, e a gente vai adicionar um polígono para fazer referência aí ao campus. Não precisa necessariamente pegar com muita precisão isso daqui, porque a ideia nossa não é medir a área do campus, mas ter um polígono de referência para essa estrutura que é o Cefet. Pegou todos os vértices, botão direito, ele vai dar para nós as opções para inserir os valores dos campos. O nome do campus é Nova Suíça. Estacionamento interno, eu vou chutar um número de vagas, eu não sei ao certo. Estacionamento externo, ou seja, né, os veículos podem estacionar nas vias. Vou chutar também um valor. Ok. Nosso polígono com relação ao campus Nova Suíça. Vou adicionar o outro campus nosso, que é o campus 2, ou o campus Nova Gameleira. Terminou, colocou todos os vértices, clica. Com o direito, 02, nome do campus, agora é campus Nova Gameleira. Criou o polígono novamente, salva as informações, sai do modo edição, a gente tem os dois campos. Entrou na tabela de atributos, a gente tem as informações do campus Nova Suíça, um número de vagas no estacionamento interno e externo, assim como as informações para o campo da Nova Gameleira. Finalizou tudo isso, a gente consegue trabalhar, por exemplo, com a rotulação. A gente vai rotular os polígonos com o nome do campus. E aí olha só o que apareceu para nós, exatamente a informação que nós inserimos. Ah, não, eu quero colocar também o rótulo no nome do viário. O nome ou o sentido, né? Sentido de mão única, mão dupla, ou o próprio nome do logrador, Avenida Amazonas, Rua Gênero. Assim como os pontos também, a gente pode rotular ele através da característica do ponto. Então, ó, esse ponto sem cobertura e com acento, coberto e com acento. Isso significa, então, que nós podemos vetorizar a cidade toda de Belo Horizonte utilizando essa ferramenta aqui, OpenLayer, certo? Então é isso, pessoal. Obrigado, espero que tenham gostado e até a próxima.